Alô, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você, com o primeiro convidado da temporada 2024 do nosso programa tão especial. Estamos juntos aqui no Canal Rural, o canal do Criador, e só lembro a você que todas as nossas entrevistas na íntegra estão disponíveis no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast. Hoje eu estou conversando aqui com Caio Junqueira, da Agro Brasil, esse aplicativo fantástico que está aí com muito sucesso e está contando muita notícia boa pra gente. Bom, ô Caio, e sempre esqueço de fazer no começo, tá aqui, vamos fazer a troca de presentes, o boné do Agro 360. Muito obrigado, Rafa. Aqui tá com o boné do Agro Brasil. do Agro Brasil. Legal. Tô achando que o seu é mais bonito, viu? Nada, acho que eu saí na vantagem aqui. Muito obrigado. Bom, primeiro, obrigado por ter vindo aqui, viu, Caio? Obrigado pela sua presença e nós vamos contar muita história de como chegou nisso tudo aí. Eu que agradeço, Rafa, sempre uma satisfação estar aqui falando pro povo do agro aí. Acho que a história do Agrobrasil tem tudo a ver com a dinâmica do boi, com a dinâmica do agronegócio, com o Brasil. Então é uma satisfação estar aqui conversando aí com vocês. Agora, essa cara de empresário aqui da cidade, isso aqui é cowboy, viu, gente? É laçador, participa, criador de cavalo também, né? A gente cria cavalo há mais de 40 anos. Mais de 40 anos tá na equinocultura e uma história fantástica. Mas vamos contar essa história, então, do Caio Junqueira. Como é que começa a sua história dentro do agronegócio? De família já? Bom, a minha família, tanto de pai como de mãe, é uma família do agronegócio, né? A gente veio da pecuária, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E também viemos na criação de cavalo, tanto por parte de pai como por parte de mãe, mas a gente veio do manga larga. Uhum. Então, Junqueira Franco é muito conhecido na criação do manga larga, então, que é a parte do meu pai, que a gente já veio também de uma herança aí já de genética, já de manga larga. E minha Onde mãe, vocês criavam? Em Novo Horizonte, fazendo aqui em Novo Horizonte. E a minha mãe também, por herança do meu avô materno, que é Carvalho, Vieira Carvalho, também, né, veio também tá no livro do Manga Larga, cita o meu avô também no livro do Manga Larga por parte de mãe. Então, é uma junção, né, é uma paixão que vem tanto de pai como de mãe e não é diferente comigo. Então, assim, tô envolvido nesse meio desde que eu me conheço por gente. A criação de quarto de milha começou um pouco depois. Começou muito assim em função do meu gosto, né? Eu sou o filho do meio. Meu irmão não é muito chegado num cavalo, mas ele competia também. E aí eu começo a puxar a família para dentro do quarto de milha, com a minha mãe. Aí por intermédio eu andava muito com o Henrique Prata nessa época, eu era pequenininho. E minha mãe sempre acompanhando a gente também nas provas. Você fazia o que primeiro lá quando começou? Primeiro baliza tambor, lá atrás. Foi a base do lado de trás da década de 80, né? Bem lá atrás. A gente começa com equitação, começa com um cavalo manga larga, lógico, aí a gente começa a evoluir nas provas de tambor no cavalo de manga larga. E aí eu lembro muito bem que o Henrique Prata vira pra minha mãe e fala: Simone, você precisa dar um cavalo quarto de milha pro seu menino, ele monta bem, você precisa dar um cavalo quarto de milha. E aí o meu avô, por pai de mãe, que era apaixonado em manga larga, ele vai num leilão do Bruno Jacinda, Fazenda Continental, e ele compra 2 animais e me leva na fazenda dele, manda eu escolher um dos animais, eu escolho, era um castanho, um alazão, eu escolho um alazão, e aí tudo começa desse cavalo. Uhum. E aí minha mãe começa a sentir a necessidade de começar a misturar o quarto de milha nas éguas dela, na base, e desde aquele começo lá de trás a gente vem fazendo a mistura. Aí meu pai vai no leilão da King Ranch em Presidente Prudente, compra uma matriz. Essa matriz, se eu não me engano, era filha de Dansboy, então assim, a criação nossa vem bem lá de trás mesmo, vai formando uma base e é assim até hoje. Minha mãe vai nas provas, hoje ela vai muito, ela acompanha muito prova de tambor por causa da minha irmã. Mas a gente está inserido nesse meio de cavalo há muito tempo, há anos, também inserido no meio do agronegócio, da pecuária também, né? E essa tropa mestiça aí lá da década de 80, ela fez um diferencial nas provas, né? Todo mundo... E eu lembro que era uma coisa realmente jovem quando introduziu o quarto de milha no Brasil. Você ter um 3/4, um 7/8, então era uma coisa fascinante, né? E a gente começou realmente lá atrás. Tinha condição de comprar uma égua pura, mas a gente quis fazer, né? Minha mãe e meu pai quiseram fazer uma base em cima daquela genética já de manga larga que tinha. Então foi pegando os mais habilidosos, as éguas que tinham mais habilidade, foram cruzando e foram fazendo. Meio sangue, 3/4, 7/8. Eu por muito tempo corri num cavalo castanho 7/8.
Então, quer dizer, tudo já E base, nessas éguas manga larga não dava um bicho muito pra frente, muito acelerado? Dava de tudo. Dava de tudo. Dava os que não prestava, dava os que já era mais habilidoso, né? Tinha de tudo, né? Mas começo, né? Foi bem lá atrás. Mas o cavalo não era a base de produção na fazenda. Vocês produziam o que lá? Não, a gente tinha a mexer com boi, era pecuária, né? Sempre pecuária? Sempre pecuária. Agricultura então, não? Não, agricultura não. Hoje é só cana, né? A gente hoje é quase que tudo cana, e a pecuária é bem pequena, ou quase nada, mas assim, a gente sempre foi inserido na pecuária, tanto meus avós quanto meu pai também sempre foram inseridos na pecuária. E você foi para dentro da porteira trabalhar já com a família? Sempre. Desde quando eu me conheço por gente, eu começo a trabalhar com meu pai, 17, 16 anos, entro numa faculdade de zootecnia em Presidente Prudente, vou para lá, porque eles têm propriedade ali perto em Dracena, faço a faculdade de zootecnia, junto, trabalhando com meu pai, e aí tinha confinamento em Novo Horizonte, tinha fazenda de Dracena, tinha arrendamento no Mato Grosso do Sul, tudo era mais ou menos gerido entre eu e meu pai, mas ajudava bastante no dia a dia. E no meio do caminho disso surge a oportunidade, um pouco antes de eu me formar, a oportunidade de eu abrir uma corretora de valores, que é a Cross Investimento. E aí eu abro essa corretora, ela vai fazer 20 anos aí o ano que vem, ativa. Mas você entrou no mercado de bolsa por quê? Eu sempre gostei de comercializar. Então a bolsa é uma ótima ferramenta para quem gosta de comércio, de comercializar, e sempre mexendo com bolsa na parte de boi. Então assim, opero boi desde 1994. Eu lembro que antes disso o contrato do boi era em dólar, e aí foi o primeiro ano, né, junto com o surgimento do Plano Real, né? Então foi em 94, Fernando Henrique, então a gente começa a operar boi sem estar precificado em dólar. Então foi o primeiro ano em reais, foi quando eu começo a me interessar. Eu começo a me interessar com a bolsa justamente por conta do confinamento que meu pai já tinha ali em Novo Horizonte. Então, de procurar uma ferramenta para fazer trava de preço, de procurar uma ferramenta que me desse um pouco mais de segurança nas oscilações, que você mexe com um dinheiro muito grande. Você vai fazer, vai comprar ração, vai comprar boi. Então, é todo um montante muito grande que você não sabia o horizonte por quanto que você ia vender. A partir do momento que eu conheço a bolsa, eu me encanto com aquilo. Falo, nossa, é uma ferramenta de seguro de preço que eu tenho lá na frente. E a partir daí eu nunca mais deixei de operar, nunca mais deixei de ver bolsa, de falar com quem opera a bolsa. Isso foi em 94, depois eu fundo a corretora logo que eu me caso, em 2001, em Presidente Prudente, e a corretora de lá para cá... Você contou para mim que o casamento veio meio que na marra, né? Vamos montar a corretora, mas preciso casar. Como é que foi essa história? Na verdade eu vim nesse meio tempo que eu morava em Barretos, meus pais mudam para Ribeirão Preto e eu estou morando em Presidente Prudente, fazendo faculdade. Meus pais saem de Barretos, vêm para Ribeirão Preto, da onde é minha esposa, a família da minha esposa. Então fica toda a minha família e a família da minha esposa ali numa cidade só, que é Ribeirão Preto. Então quando eu me formo, eu fico meio que um peixe meio fora d'água. Acho que isso que acontece mais ou menos com todo mundo, né? Então eu venho para Ribeirão Preto, fico mais ou menos um ano e meio em Ribeirão Preto, não me adapto ali em Ribeirão Preto e falo para minha atual, na época minha namorada, que a gente já namorava há bastante tempo, já há quase 10 anos, falo, olha Camila, eu vou voltar para Presidente Prudente, vou abrir o meu negócio lá e vou voltar para lá. Aí corretora. Aí ela fala, não, de jeito nenhum, para lá você só vai casado. E aí foi esse acordo. Então eu voltaria para Presidente Prudente, mas só casado. E aí minha esposa me acompanha para lá e parte também da ideia dela, porque ela via eu trabalhando, passando muito tempo na fazenda, em arrendamento, e ela achava que quando eu estava em Presidente Prudente, ela achava que eu ficava com muito tempo de sobra. Falou, olha, você fica com tempo de sobra e você fala tanto de bolsa, você opera tanto de bolsa, e o seu Joaquim Ferreira, que é o dono da corretora Nova Futura, de qual a Cross é plugada até hoje, né, vai fazer 20 anos, ele já havia feito uma proposta de abrir uma corretora lá em Presidente Prudente. E aí, quando eu me caso, volta essa ideia junto com a minha esposa, e aí, a partir daí, a gente funda a corretora, né? Eu fundo a corretora e a corretora começa, mais uma vez, com um boi na família, né? A boi nunca saiu do nosso... O boi nunca saiu do meu dia a dia, para falar bem a verdade. Por mais que a gente vá diminuindo a quantidade de boi entrando na cana, o boi nunca saiu do meu dia a dia. Ele saiu talvez do seu pasto, mas continua nos seus investimentos de bolsa. Ainda é o que eu converso, a gente fala 24 horas de boi, ainda é. E aí surge
O aplicativo AgroBrasil, ele surge mais ou menos há 6 anos atrás, mais ou menos 4, 5 anos atrás, em cima da necessidade de trazer para o pecuarista a informação de formação de preço, né, que até então ficava só na mão da indústria, né? Nós vamos falar da história do aplicativo já, mas vamos falar um pouquinho dessa história dos indexadores. Lá atrás, você está falando aí, a gente lembrando, em 1994, tem muita gente que está nos assistindo que acho que não tinha nem nascido nessa época ainda, mas a gente lembra daquela inflação louca, o valor todo dia cotado em dólar. Eu lembro que na época meu pai tinha um comércio em Pindamonhangaba e a gente tinha que todos os dias ir cotar o dólar de manhã cedo para ver o preço que você ia vender na hora do almoço. E no outro dia você não vendia naquele preço, senão você não comprava outro produto. Era uma inflação louca que ninguém tem ideia do que era isso aí. E o arroba de boi não era diferente. Exato. O que rodava em média um arroba de boi naquela época? Você lembra desses valores? Em dólar? Lembro. Então, em 94, eu lembro como se fosse hoje, em 94, quando veio o FIR, se eu não me engano, veio a indexar, teve um indexador do plano, antes de entrar o Plano Real, teve, eu não lembro qual que era, não sei se era o FIR, eu quero lembrar, tá na ponta da língua, que eu não lembro também qual que era, mas tinha é mais ou menos 1 para 1, então o dólar, né, o real, quando lançaram o real em 94, o plano do Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, que era o atual presidente. Na verdade ele era ministro. Ele era ministro, exatamente. Ele era ministro. E aí ele indexa, então, o dólar valendo R$1. Então, era 0 a 0 a paridade. Né? 1 para 1, né? Não era R$1, era 1 para 1. E nessa época, eu lembro, meu pai sempre teve muita coleta de dados, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito organizada com conta, em termos de coleta de dados. Ele não exprimia aqueles dados para tomar as decisões, mas ele tinha um banco de dados gigantesco. Né? Acho que daí que vem também essa herança minha do aplicativo, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas essa coleta de dados dele, eu lembro dele comentar na época que ele ia vender os bois, ia vender uma grande quantidade de boi, porque essa paridade de preço tinha trazido o boi para $20. $20. E que era um ótimo preço. Eu lembro dele comentar no almoço ou no jantar com a gente, ele falar assim, nossa, eu nunca, há pouquíssimas vezes na minha vida eu vi o boi valendo $20. Então o boi valia entre 12, 15, 12, 18, 12, 16, quando dava $20 era um bom preço. E nessa época de paridade 0 a 0, que foi em 94, o boi valia $20. Então isso me marcou. Hoje, para a gente ter uma base de correlação de preço, hoje é um pouco mais de 50. Pouco mais de 50. Já hoje. Chegamos a ter... há 2 anos atrás, no auge, né, no choque de demanda da China, há 2 anos atrás, se eu não me engano, o boi chegou a quase $70. Quase $70 arroba. Ou 70 e um pouquinho. Exatamente. Agora, esse valor, falando de $20 há 30 anos atrás, aproximadamente, esse valor é quase que um indexador mundial ou não? Se for falar em dólar, em preço de arroba em outros países, na Europa, na China, seja onde for, é variável, se fala em dólar. Não, cada país tem a sua cotação, cada país tem o seu histórico de cotação, né? Mas eu digo essa proximidade de 50... Eu acredito que devia ser próximo, né? Devia ser próximo. Hoje você tem os Estados Unidos valendo um pouco mais, que você tem um ciclo invertido lá de produção nos Estados Unidos, atualmente. Nós estamos num ciclo de muita oferta aqui, teve muita retenção de matriz por causa de preço, hoje a gente tem um rebanho um pouco mais abundante, uma oferta um pouco melhor. Os Estados Unidos está ao contrário. Então, Estados Unidos hoje é ao redor de $90, e aí você pega a Austrália também um pouco para trás, mas você pega Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, mais ou menos na casa dos $50. Então, são mais ou menos a par e passo com o Brasil. Pelo menos aqui no sul, né, no Mercosul. Mas nessa época, então, falava-se aí em questão de 15 a $20 era um valor $20 eu lembro que era um bom preço. Era uma época muito difícil mesmo, né, nessa época. Você já estava formando aí em 94, mais ou menos? Não, eu me formei em 2001, entrei na faculdade em 97, mas nessa época eu já trabalhava. Já estava trabalhando, estava atuando. Já trabalhava bastante, meu pai já operava bolsa, já tinha um pouco de bolsa, a gente já tinha confinamento, então a necessidade, né, que faz a ocasião, no caso, então eu já procurava um pouco dessas ferramentas. Aí, quando eu me formo, eu faço o meu trabalho de formatura, já em cima já de preço, de trava de preço. Eu lembro da banca de professores que eu tenho contato até hoje, assim, foi um trabalho que eu fiz super diferente da maioria dos formandos. Eu sou formado em zootecnia, então a maioria dos formandos falando sobre pastagem, sobre rotação de pastagem, eu estava lá falando sobre trava, sobre indexador, sobre preço futuro, sobre como comprar um boi e já está com ele travado.
Então, assim, a minha vida é muito, assim, a vida da gente é ligando pontos, né? O ponto que eu tô hoje começou a ser ligado muito lá atrás. E aí esse cara, de repente, que tinha totalmente perfil de um estudante de economia, Exatamente. né? Pelo que você está me falando, parecia muito mais um cara que poderia estar formando economia, administração, alguma coisa nesse tipo, estava dentro da faculdade de zootecnia. De zootecnia. Mas você acha que teve uma soma aí da zootecnia para você na operação sem financeira? Dúvida, sem dúvida. Quando eu me formo, esse 1 ano e meio que eu fico morando em Ribeirão Preto, a gente tinha um arrendamento bem grande no Mato Grosso do Sul, e eu entrei e comecei a fazer um MBA aqui em São Paulo. Então, me formei também no MBA, na primeira turma de agribusiness da EGV. Eu lembro que eu fiz até terminar, foi mais ou menos 1 ano e meio. Então, assim, isso aí deu mais uma lapidada para o rumo que eu queria na minha vida, que era mais essa parte mesmo da economia, né? Do fringir dos ovos. Não adianta a gente ter uma empresa ou uma fazenda que produz muito, mas você não dá conta no fringir dos ovos, quanto que estava sobrando daquilo para você, né? Então, sempre partir nessa área aí, nessa área de gestão mesmo, de gestão financeira. Agora, a corretora, ela é dedicada 100% a todo investimento de bolsa em cima do agronegócio? A corretora, ela opera qualquer tipo de mercadoria que você tem negociado na bolsa, tanto de dólar, como de ações, como de ouro, soja, milho, mas a corretora Cross Investimento, ela tem 90% dela é dedicada ao boi. Então, assim, sempre... Ao boi. Ao boi mesmo. Ao boi. A gente é uma das grandes corretoras que opera volume de boi hoje no Brasil já há bastante tempo. Então, interessante você ver o proprietário de uma corretora que vem lá da terra, né? Que sabe a questão do boi no dia a dia, né? Isso é diferente, né? Não tô querendo menosprezar nenhum outro corretor, pelo amor de Deus, mas diferente do cara que tá em São Paulo que talvez nunca tenha visto um boi na frente e você poder trabalhar isso. Acho que tem um conhecimento maior para somar, né? Eu acho que esse que é o grande diferencial, né? Eu sempre fui muito ligado e o mundo do agronegócio, ele é um mundo muito diferente do mundo da Faria Lima, né? Então, é diferente o jeito que você se comunica, é diferente o jeito que o teu cliente vai se comunicar com você, o cara vai falar de seca, vai falar de pasto, vai falar de necessidade de caixa, então é muito diferente da comunicação, né? Então, acho que por isso que no final das contas a corretora existe até hoje, né? Tem 20 anos de corretora, então acho que é por isso que a gente sobrevive, porque a gente consegue realmente entender e conversar com o pecuarista, né? Conversar com o cliente nosso, que na maioria das vezes é o pecuarista. Eu acho que a gente precisa ter uma comunicação melhor do nosso agronegócio, não ser a receita do bolo, tá? Eu só tô fazendo a crítica aqui pra gente poder levar pra cidade, porque, por exemplo, eu soube que tem certos grupos de investimento que se for comprar uma fazenda, você falar que tem que derrubar um pasto mais sujo que você tem que limpar, o cara vem, pelo amor de Deus, não pode fazer isso. São situações delicadas que foram criadas aí pelo mundo corporativo, principalmente, que por vezes é quem tá com a mão na terra ali que sabe, né? Eu acho que assim, o grande diferencial, acho que existe um abismo muito grande, porque assim, acho que São Paulo, ou Faria Lima que for, ou o mercado financeiro, espera que o pecuarista ou que o agricultor se adeque a ele, né? As conversas, as gírias que tem aqui, mas eu acho que é muito mais o contrário, né? Eu acho que a gente que está oferecendo o serviço precisa se adequar à pessoa que está lá na ponta necessitando daquele serviço, né? Então não adianta nada a gente usar a palavra difícil e tentar fazer uma conta mirabolante e apresentar, por exemplo, um cara que está plantando milho ou para um cara que está fazendo o plano de confinamento dele. Então é muito mais a gente se adequar a eles do que pensar que eles precisam se adequar a gente. Acho que isso aí que fica esse abismo entre as partes, né? Porque é muito importante essa comunicação. Como eu estava falando, às vezes numa limpeza de um pasto, uma reforma de um pasto, alguma coisa, vai entrar uma árvore ou outra que seja uma árvore, não, uma árvore ninguém vai derrubar. Eu já tive entrevistados aqui que fala de uma árvore na propriedade sua, você não deixa o cara vir com um machado arrancar uma árvore em qualquer lugar. É mais fácil a gente plantar do que a gente derrubar, né? Exatamente, a gente preserva as áreas de reserva, a gente tem tudo isso, só que tem lugar que é a área de plantio, por exemplo, que você não vai deixar, você não tem como deixar a vegetação tomar conta, senão você não consegue plantar mais, não consegue pulverizar, não consegue fazer nada. Exato. E esse conhecimento do dia a dia, que às vezes falta quem está na cidade entender. Exato. Né? Porque às vezes uma manutenção de uma propriedade rural,
ela pode ser agressiva aos olhos de quem tá vendo, mas, poxa, isso vai dar um resultado ali na frente maravilhoso, né? Por isso é diferente de quem vive lá dentro, né? É o que vai de encontro que eu tô falando. Uma corretora que tem o cara que vive no dia a dia ali, né? Exatamente. Essa ligação entre o produtor e a gente que nasce, que vem e aí acaba nascendo também o aplicativo AgroBrasil. Há 6 anos atrás aí, é dessa comunicação do pecuarista tentar se comunicar com a gente, porque a gama de cliente que a gente tem, às vezes o cara vai operar um lote ao longo do ano, mas não é porque ele opera um lote ao longo do ano que ele não quer conversar com a gente, que ele não quer saber o feedback que a gente está tendo, do tipo de informação que a gente está coletando ali, daquela gama de cliente. Então, assim... Mas como é que começa exatamente a história do aplicativo do AgroBrasil? Então, eu acho que é bem essa comunicação. É óbvio que começa... É uma falta, né, que eu sempre senti na minha vida como pecuarista, como investidor também. Então, é uma falta de informação que tem no mercado. A maioria das casas aí de levantamento de preço, elas fazem um levantamento de preço e soltam um relatório 6, 7 horas da noite, que para mim não adianta nada, eu estou comercializando o boi ao longo do dia, então do que adianta para mim eu ler um relatório do negócio que já passou? É como se eu estivesse olhando no espelho retrovisor. Então, o aplicativo nasce de uma falta. Acho que as coisas que acontecem, né, as coisas que dão certo em termos de aplicativo, eles acontecem justamente daquela dor que a pessoa sente. Então, você tem o Uber, você tem o iFood, é uma dor que todo mundo procura, que todo mundo sente. O AgroBrasil, uma necessidade, né? O AgroBrasil não é diferente, é uma necessidade. A gente nasce... dentro da própria corretora, num grupo de WhatsApp dentro da própria corretora, da Cross Investimentos, da qual a gente fecha esse grupo, o grupo fica mais ou menos fechado só para clientes que são ativos, e a gente afunila todas as informações que os clientes iam mandando ao longo do dia na corretora para nós. Olha, vendi boi para fulano, portanto, vendi boi para ciclano, portanto. Eles mandavam no pessoal e a gente fazia um compilado daquilo e soltava dentro de um grupo de WhatsApp. Então tá, eu tô lá em Pindamonhangaba e faço parte do seu grupo. Exato. Vendi caminhão de boi ali, matei a 238, te manda informação. Você manda a informação e eu ia fazer Aí você pega um cara de Minas... Aquela informação era sigilosa, ela chega chegava no WhatsApp do escritório e eu pegava aquela informação, virava informação com um compiladinho de informação. Isso via boi de abate, bezerro, fêmea... De tudo. A origem do animal, o dia que ele ia bater, o preço e a indústria que ele ia bater. Aquilo montava uma gama de informação ali dentro para tomar a decisão do grupo. Então esse grupo cresceu e isso vinha informação do Mato Grosso do Sul, de Goiás, de tudo quanto é lugar. E quem estava no grupo? Eram outros pecuaristas? Eram só pecuaristas. Vocês Não, eram pecuaristas que tinham conta com a gente dentro do escritório, dentro da corretora. Entendi. No começo. Aí o fulano lá do Mato Grosso do Sul tinha um amigo que queria esse tipo de informação. Aí punha ele lá dentro. O negócio começou a crescer e tomar uma dinâmica tão grande e os WhatsApp ficavam no computador, que começava a tomar tempo dos meus funcionários e de mim. E um belo dia eu chego para almoçar, para jantar lá, bravo lá, não lembro a ocasião, o porquê, e viro para minha mulher e falo, olha, eu vou acabar com esse negócio de WhatsApp. Ela fala, mas por quê? É uma informação tão valiosa que você passa para os seus clientes. Você fala, perdi o controle daquilo. Tem cliente meu, tem gente que conversa com a gente que nem sei quem é. Não sei se é cliente, se opera, se não opera. Virou uma bagunça aquilo. E é informação para tudo quanto é lado. Ela falou, mas a informação não é boa? Eu falei, é boa. Eu falei que eu ia fechar, todo mundo reclamou. Aí parte da ideia da minha esposa, Camila, ela vira para mim e fala assim, então não fecha, cobra. Eu falei, mas como é que eu vou cobrar um grupo de WhatsApp? Ninguém vai aceitar. Falou, cobra. Se a informação é boa, o cara que depende daquela informação vai te pagar. Porque isso aí é um negócio único que você está criando. Pode cobrar que o povo vai ficar. E eu lembro que a gente cobrou R$500 por usuário lá dentro por mês. Na hora, um monte de gente reclamou. Os pão duro reclamaram. Quantos tinha mais ou menos no grupo? Você lembra mais ou menos? Eu acho que tinha 250 pessoas. Que era o máximo de um grupo, era o máximo, se eu não me engano. Ou era 150 naquela época. Acho que devia estar cheio. E de 150, 200, caiu pra? Eu acho que ficaram 30, 20. Mas desses 20 Pagar já era uma receita. Já era uma receita. Já era uma receita. Eu falei, opa, tem um negócio aqui dentro. E aí a ideia vem da minha esposa Camila, da gente cobrar, e a gente começa a cobrar. A partir do momento que você cobra, você tem que emitir nota fiscal, você tem que emitir boleto. Aí você começa a ser uma nova empresa. Aí nasce
nasce o grupo, no caso que a gente denomina por AgroBrasil, na verdade era um terço, a gente é bem católico, então era o símbolo do WhatsApp, só que com o terço, o rosário. Os pinguinhos assim, e a gente cria isso. Depois para frente a gente tem uma demanda do próprio WhatsApp, a gente precisa trocar o símbolo da AgroBrasil, e é esse símbolo atual, que é um símbolo azul de 2 mãos, assim como se estivesse fechando o negócio. Mas aí a gente cria, aí começa a crescer de novo, sai muita gente, depois muita gente pede para voltar, e aí pede para baixar o valor, e aí começa aquela briga de realmente eu pus um valor para ninguém ficar, entendeu? E aí a gente começa a equalizar. Para diminuir o barulho ali, né? E a gente começa a equalizar, eu tenho cliente até hoje dentro do aplicativo que é daquela época. Muitos deles são daquela época. E aí a gente começa a equalizar, e aí nas conversas entre eu e minha esposa, porque assim, a vida de empresário, de empresário de aplicativo, é uma vida não só acho que nossa de empresário, assim, mas é uma vida muito solitária. A gente não dá conta de sentar numa roda e contar do futuro, porque as coisas tem uma dinâmica na internet das pessoas copiarem as coisas, então você precisa estar muito preparado para a partir do momento que você põe tua ideia no papel, você precisa estar preparado para pôr dinheiro e para acelerar, porque você precisa estar sempre acelerando, porque as ideias, a partir do momento que você está na internet, alguém pode te copiar. Então, eu lembro que eu não conversava com ninguém, a conversa era sempre entre eu e a Camila, que é minha esposa, e aí surgiu a necessidade da gente parar de criar valor dentro de um grupo de WhatsApp e ter valor dentro de um aplicativo. E aí é toda a história nossa de 6 anos atrás de tentar entrar nessa parte de tecnologia, que eu não entendo bulhufa de tecnologia, eu entendo bastante, mas eu entendo muito pouco, mas naquela época muito menos. Imagino. E aí a gente vai atrás de pessoas, vai para o Vale do Silício, tenta achar um caminho para fazer um aplicativo, a gente cai em 2 grandes roubadas, um cara fica com uma grande quantidade de dinheiro nosso, depois a gente toca uma demanda, ele devolve, mas assim, as pessoas não davam conta de fazer. Até que a gente cai numa empresa idônea, que a gente tem um pezinho dentro dela até hoje, e essa empresa nos ajuda a desenvolver o aplicativo AgroBrasil, justamente para acalmar essa dor do pecuarista. É um aplicativo hoje que tem mais de 100 mil usuários lá dentro, e a gente tem hoje uma formação de preço, né? A gente entra na formação de preço, na balança de formação de preço, que é a dor da maioria dos pequenos e médios pecuaristas, é justamente isso, saber qual é o valor correto que ele negocia a sua mercadoria. Então, essa economia compartilhada, né? O aplicativo bom do aplicativo é que ele é dinâmico, né? Ele começou de uma forma, hoje ele está de outra forma, e provavelmente onde a gente vai chegar, ninguém sabe como é que vai ser, porque ele vai se automodelando, né? O aplicativo ele é sempre um produto inacabado. Ele nunca está acabado. Ele, basicamente, hoje continua fazendo a coleta de informações do cara do dia a dia ainda ou não? Continua fazendo, mas assim, a dinâmica hoje, o Big Data que tem lá dentro, que a gente chama, a quantidade de informação, na verdade a gente chama de Big Data, você tem condição até de montar uma inteligência artificial ali dentro, que já tem. Então você passa a ter uma dinâmica de informação de dados que a gente jamais imaginou que a gente chegaria nesse patamar. Porque você tinha um WhatsApp, o WhatsApp se perdia as informações, por mais que você colocasse numa planilha. Então hoje o aplicativo ele faz coletas de preço 24 horas por dia, ele solta relatório toda semana, todos os dias, ele solta relatório semanal, diário, mensal de fechamento e de tudo. Então uma simples informação de um pecuarista que está lá no norte, em Tocantins, que ele acabou de vender um boi, uma quantidade de boi, o tipo de terminação que ele faz, se é a pasto, se é confinado, semi-confinado, pasto mais manutenção, se é macho ou se é fêmea, se ele é castrado ou se ele é inteiro, se ele é Nelore, qual a raça, qual o dia que ele vai abater esse animal, qual a indústria que ele vai abater esse animal. Esse compilado de informação, a partir do momento que você tem muita informação disso, as informações que estão ali dentro são extremamente valiosas. E aí não é só valiosa para o pecuarista que está ali dentro. Ele é valiosa para a própria indústria. Porque a indústria sabe do que ela compra. Você pega hoje a maior indústria que a gente tem no Brasil, compra hoje 50 mil boi por dia. 50 mil por dia hoje. Você pensa a quantidade de informação que não tem em cada negócio que ela faz. E esse tipo de informação só ficava com a indústria.
Então o aplicativo AgroBrasil vem e ele faz uma disruptura no mercado. Ele começa um negócio que não existia. Ele dá a informação que você está coletando, que você acabou de fazer, que você entregou para o pecuarista, para o frigorífico, que você fez um negócio, você entregou a tua informação. Ele dá a oportunidade de você registrar o seu negócio de forma anônima, e essa informação, junto com a do teu vizinho, a minha, do Ciclano, do Beltrano, do Zezinho, Brasil afora, faz um compilado de informação para você tomar a sua decisão, não só a indústria. Mas quem abastece essa informação... eu sou um usuário. É o usuário. Eu vendi lá e vou colocar hoje aquilo que eu passava para você nos bastidores. Exatamente. Eu vou abastecer ali. Exatamente. Da mesma forma que um Waze. E o Waze, ele é um Waze do agronegócio. É o Waze do agronegócio. Ele é um Waze do agronegócio. Não o só para Waze tá aqui, tem um acidente na pista, eu aviso ali. Um acidente no quilômetro 30. Ele vai avisar para o cara que vem atrás. Exatamente. A mesma coisa eu vou fazer no AgroBrasil. Exatamente. Então, o ano passado, por exemplo, foi o ano passado, o ano retrasado, quando nós chegamos no auge do preço do boi, o aplicativo ele vai dando um negócio que a gente chama, o pecuarista está acostumado a saber disso, que chama a escala de abate. Então, a indústria, ela pode abater 1.000 boi por dia, uma determinada indústria. Ela pode abater 1.000 boi por dia. Conforme ela vai te comprando teu boi, ela vai jogando teu boi para frente. Se ela tem o abate de amanhã feito, ela não vai abater amanhã, ela vai abater depois da manhã. Então, essa informação contém todos esses dados. A partir do momento que você tem todos esses dados compilados, Brasil afora, você tem condição de saber a elasticidade, o tamanho da demanda da indústria. Se ela está com muita demanda, ou seja, se ela vai estar comprando os bois para abater amanhã ou depois da manhã, esse é um indicativo. Consegue previsionar isso? Na hora. Você consegue previsionar se o boi vai subir ou se o boi vai cair. Mas mesmo, você falou de mais de 100 mil usuários hoje. Uhum. Isso, falando a nível Brasil, ele é suficiente. É como igual pesquisa, né? É suficiente para trazer informação. É como se fosse uma pesquisa. É óbvio que você tem alguns estados, você tem muito mais coleta, mas ela não passa de ser uma amostragem super relevante. E a variação deve ser muito pequena. Extremamente relevante, exatamente. Então você tem muita coleta. Só o ano passado o aplicativo coletou mais de 2 milhões de cabeças de boi. 2 milhões de cabeças. 2 milhões. Então, assim, é um volume muito grande, entendeu? E traz essa dinâmica para dentro do usuário, que é essa dor do usuário de não saber realmente o preço que ele tem que vender. Praticamente 1% do plantel passou pelo aplicativo. Exatamente. O plantel do Brasil. Sendo que foi para abate, sendo que a gente abate ao redor de 20%, 25% do plantel. Nós estamos falando do abate aí de 25, 30 milhões aí de cabeça. 10% disso passou pelo aplicativo. Foi registrado dentro do aplicativo, exatamente. Foi registrado. Então, assim, hoje é um aplicativo que ele é fundamental para tomar decisão da indústria e fundamental para tomar decisão do pecuarista, para bancos também. O banco que está operando, o banco que está comprando ou vendendo, o banco que está emprestando, trocando uma CPR, que é arroba de boi versus dinheiro, ele tem que traçar se o boi vai subir ou se o boi vai cair. Esse tipo de informação só se acha ali dentro do aplicativo. E o aplicativo, ele é assim, ele hoje, a gente vê assim, a indústria se incomoda demais com o aplicativo. Negativamente? Negativamente, porque a indústria comprou o teu boi, tá? Mas o seu vizinho não tá sabendo quanto você vendeu o teu boi. Então a indústria vem aqui, passa um chamego no você, te compra teu boi. Só que ela vira para você e fala assim, só que eu não quero que você registre seu negócio. Mas por quê? Eu tenho direito, a informação é um direito universal de todo mundo. Por que você pode fazer uso da minha informação e eu não posso fazer o uso da minha própria informação? Então, você vê que incomoda a indústria, porque às vezes o seu negócio é um pouquinho mais caro do que o dela, do teu vizinho. E ela não quer, ela quer fazer uma média, ela tá sempre querendo. É uma briga, né? Porque o pecuarista quer vender mais caro, a indústria. Mas eu preciso, se você é indústria, eu vou registrar a nossa negociação, eu preciso que você... A indústria? A indústria... Não. Porque é simplesmente eu pegar e colocar ali, né? O negócio é seu. O negócio é seu. Eu não preciso colocar... E a indústria não sabe que é você que está informando. É sigiloso. Então é só um pedido dele. É pegar meu celular aqui e colocar, vendi meu boi, 270. Você faz um cadastro, a gente tem teu cadastro, a gente tem teu e-mail, tem teu telefone. É tudo sigiloso. A hora que chega seu negócio lá, a equipe vai entrar em contato com você, vai perguntar se todos os dados estão de acordo, se esse negócio foi realmente feito, se não foi. Se a gente tiver mais dúvida, a gente vai entrar puxar ver se é produtor rural, se não onde eu queria entrar agora, com essa evolução de tecnologia, né? Não é perigoso criar contas fakes ou robôs que se falam que existe para, de repente, entrar no seu aplicativo e atrapalhar uma
posicionamento de mercado futuro? Não, pode ser, pode acontecer, mas a gente, assim, hoje você tem muita ferramenta que bloqueia, né? Hoje você tem muita ferramenta e antes desse negócio virar informação, ele tem que passar pelo nosso crivo. Entendi. Né? Ele tem que passar pelo nosso crivo. A pessoa pode até me enganar, mas vai dar trabalho. Que aí passa por toda essa tecnologia. Passa por tudo. Hoje você tem inteligência artificial, ele vai linkar todos os negócios que você fez. A partir do momento do seu CPF ali dentro, na hora ele vai vincular se você é um produtor rural ou não. Uhum. Então tem tudo isso ali dentro que dá a segurança de você estar aprovando ou reprovando um negócio. Vai dar lá CPF Rafael Vilela, inscrição em produtor, número tal. Dá na hora. Não tem como... Não tá. Esse cara não é produtor. Aliás, o CNPJ hoje rural que vou ter que colocar lá. E aí o próprio aplicativo, ele vai criando, dentro do admin nosso, ele vai criando como se fosse um ranking do próprio usuário, né? Então aquele usuário já foi checado 6 vezes. Aquele usuário é 5 estrelas. Esse usuário foi checado 6 vezes, mas só uma foi aprovado. Dificilmente o negócio dele vai ser aprovado. Então, assim... Aí a informação desse cara que não foi aprovado não entra. Não vira informação, não vira nada. Você. Não atrapalha o mercado. Exatamente. Então, assim, para nós, assim, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui. Então, assim, existem hoje outras coletas de informações, mas são coletas que são fechadas. Como que são fechadas? No final do dia, ele vai te apresentar um preço máximo e um preço mínimo. A nossa não, a gente nasceu, o AgroBrasil nasceu com a dor do pecuarista. Então o pecuarista necessita da informação inteira, aberta. Se você vender um boi hoje, uma máxima nova dentro do estado de São Paulo, de R$260, e não informou o aplicativo AgroBrasil, para nós não adianta nada. Não adianta, porque o seu negócio não vai refletir no preço do boi no MT, não vai refletir no preço do boi aqui em São Paulo do teu vizinho. Uhum. Seu vizinho vai olhar uma coleta de preço, vai falar, nossa, teve um boi de 260, aonde está esse boi? Onde foi? Qual a região? Quando que morre esse boi? Qual foi a quantidade de animais? Era terminação a pasto, a coxo, raça, não aparece nada. Então a nossa dor é a dor do pecuarista, de trazer a informação sigilosa, mas completa, para ajudar você a tomar a tua decisão de venda. Eu sempre gosto de fazer perguntas sobre o pequeno produtor, que eu acho que é um gargalo muito grande que sofre por vezes aí, e a funcionalidade do aplicativo AgroBrasil para o pequeno produtor, o cara que tá lá hoje, tô negociando, um intermediário vindo comprar boi ali no pasto, dá para eu pegar meu celular, correr ali e ter uma noção da onde que eu posso, até quanto eu posso ir para me ajudar na venda do meu gado? Na hora. Acho que o aplicativo ele vem de encontro com a dor, principalmente do pequeno e do médio produtor, né? Que a gente acha a gente vive num contexto de muita notícia, de muita informação na mídia, desses grandes confinamentos, grandes produtores, mas o Brasil é muito grande, a gente tem uma imensa população de pequenos e médios produtores, né? Então, esse pequeno e médio produtor que eu acho que é a pessoa que é mais beneficiada com esse tipo de informação, que é a informação online, né? A informação que um produtor está colocando aqui, que conseguiu negociar, às vezes, um boi melhor, e ele colocou aquela informação, aquele registro virou informação, e o cara saca ali, ele dá conta de filtrar por região. Então, eu estou no estado de São Paulo, em região tal, o tipo de boi ele dá conta de filtrar, o tipo de animal que ele está tentando vender, ele já pega um relatório ali na hora do preço que ele quer, né? Então aquela informação, ela realmente faz uma diferença extremamente grande, né? Porque quando a gente fala de boi, a gente está falando aí de 20 cabeças de boi sendo comercializadas no mínimo, né? Que é mais ou menos um caminhão, 17 até 20 cabeças de boi. E de 20 arrobas. Então, assim, qualquer R$5 que o cara consegue puxar naquela comercialização dele é muito dinheiro. Né? Às vezes ele vai pagar o custo do aplicativo aí, que tem uma hora que o aplicativo ele é pago, e o cara vai pagar por 5 anos aquilo. Então, assim, é uma informação que tem muito valor, principalmente para o pequeno produtor, né? Não só para o grande e médio, mas principalmente para o pequeno. E dentro das informações que ele passa, é só para o abate ou não? Tem informação também de compra de bezerro, de fêmea, de matrizes? Tem muita informação ali. O aplicativo ele abrange. Ele consegue replicar, né? O aplicativo consegue replicar aquela coleta de preço para qualquer coisa que está sendo comercializada. Então ele replica para milho, o cara comprou ou vendeu milho, então ele regional ele consegue, soja,
bezerro por cabeça. O aplicativo hoje já está também no Paraguai, então que são coletas de preço diferente, né? Você não vende boi por arroba, né? A arroba só é comercializada aqui dentro do Brasil, só existe aqui no Brasil o tal do preço por arroba. Então, assim, a gente se adequou a outros países também. Então, você tem coleta de preço já no Paraguai. O Paraguai é como que é? É por quilo e dólar. Quilo e dólar. Dólar por quilo, é. E lá o pecuarista que paga para levar o animal. Então, aqui é o frigorífico que vai buscar o animal. Lá você desconta. Então, você tem o peso vivo, você tem o curral. Então, você tem várias outras dinâmicas, né? Mas é muito interessante, você consegue ter essa dinâmica da cotação também em outros países, né? Então, uma compra de bezerro, se eu estiver comprando e olhando, tô dentro de um leilão, 8 horas da noite lá, o pau comendo, e eu olhar ali, eu consigo ter na minha região na hora. o que tá valendo um bezerro hoje. O que tá valendo por reais por cabeça, ou o que tá valendo por reais por quilo, porque daí o aplicativo faz a coleta. E eu consigo filtrar, aqui tô vendo um cruzamento ali, tem um alberdinho ali. Você consegue cruzar por raça. Consegue. Por raça. Por tudo. Idade, peso, raça, tudo. idade, exatamente. Que maravilha. Por tudo, E insumos também, mineral? Sal mineral não, mas você tem soja, você tem milho, você tem caroço de algodão, tudo que complementa talvez o confinamento ali, você já tem uma coleta de preço já. Então, assim, como você falou, ele é um Waze realmente do agronegócio, e quanto mais ele cresce, mais informação ele capta. Quanto mais informação ele capta, melhor são os relatórios que tem lá dentro. Então, assim, é um ser vivo mesmo. O aplicativo é um ser vivo que está em constante crescimento e cada vez apresentando relatórios mais dinâmicos e melhores, né, para tomar decisão. E tem que ter um incentivo muito grande do cara colocar informação. Você não tem problema com isso, de repente começar a cair o nível, a quantidade de informações? A gente fez um trabalho, Rafa, de formiguinha. Foi lá atrás. Né? Lá no WhatsApp. Foi lá no WhatsApp, é um trabalho que a gente sempre bateu na tecla do produtor informar, porque assim, a informação é a alma do negócio, é o que te vai... A informação ruim, às vezes de um preço ou de uma notícia ruim, ela é tão mais importante que a boa. Porque a boa vai chegar de qualquer jeito. Certo. Agora, se você conseguir antecipar uma notícia ruim, uma notícia onde te indica que o boi vai cair quando uma oferta que está maior, você ganha dinheiro. Então, assim, qualquer tipo de informação, tanto na alta quanto na baixa, ela é importante. A gente veio orientando o aplicativo, isso é um trabalho de formiguinha que a gente começou lá atrás e diário. Então, com todo o pecuarista que eu falo, você está comerciando, não esquece de registrar. Nas mídias sociais, negociou, registrou. Nosso slogan do aplicativo é negociou, registrou. Então, a gente fez um trabalho muito mais demorado do que alguns que fizeram hoje, algumas concorrentes que a gente tem. Então, a gente, ao invés de procurar a indústria que tem aquele composto de informação a registrar, a ser o primeiro a registrar dentro do aplicativo, que a gente sairia com um bloco de informação extremamente grande, a gente foi atrás do pecuarista. Ele é o nosso foco. Hoje a indústria informa... Porque ele não vai manipular a informação, não tem nem interesse disso. Exatamente. Né? Exatamente. E a indústria, a partir do momento que você se vincula a ela, você fica, entre aspas, encabrestado. Você vai ter que, já que ela vai te dar informação, ela vai te dar algumas regras. E uma das regras da indústria é de não abrir as informações, que para nós não adianta nada. Para quem está ali no dia a dia para tomar a decisão, ele precisa ver a informação completa. Quanto mais, melhor. O pecuarista ele tem condição de registrar o negócio e abrir para quem que ele vai vender ou não. Então é a decisão do pecuarista. Se ele se sentir confortável, que ele vai registrar que ele vendeu para indústria, frigorífico, piriri, pororó, ele abre. 100%. E aí você que está lá olhando, você que é o vizinho dele, você vai, não, você vendeu pro fulano. E o fulano tá me pagando R$5 a menos. Por quê? Meu volume de boi é igual, minha raça é igual, minha terminação é igual. Mas eu, vizinho aqui, eu tenho acesso a essa informação de qual frigorífico comprou? Não é sigilosa? Se eu registrei de forma a não ser sigilosa, você vai ter. Ah, tá, é sua opção. É uma escolha de quem está registrando. Não é uma escolha do aplicativo. A informação é tua. Eu libero ela ou não? Exatamente. Ela pode entrar como sigilosa, somente para abastecer? Exatamente. Entendi. Mas ela sempre vai aparecer. Ela não vai aparecer talvez a indústria. Nem meu nome. Não, seu nome nunca vai aparecer. Seu nome nunca vai aparecer. Então, mas eu vou saber que um cara da cidade
na mesma cidade que a minha, ele tem uma venda efetivada por R$5 a mais que você. R$5 mais caro que... Isso. E se a indústria estiver aberta, você vai direto naquela indústria. E aí você fala, a indústria começa a jogar limpo com você. Não tem disso que me disse. Não tem, não, eu não paguei esse preço. Pagou. Tá aqui. Você pagou, foi averiguada a informação. Se tá lá dentro do aplicativo, é que foi averiguada. Aí a indústria pode alegar o seguinte, fala, olha, eu paguei, mas o cara me entrega X boiada por ano. Você é a primeira boiada que você quer me entregar por ano. Então eu tenho todo um relacionamento comercial com ele. Vamos começar dessa vez e se virar cliente, aí sim você vai passar a ter R$5 a mais? Porque existem variáveis, lógico, né? É claro. Você pode achar que você está na mesma região. Então se eu estou na região de Nova Mutum, no MT, só que uma fazenda da outra está 200 km de terra. E o cara às vezes está pertinho da indústria. Então é frete. Mas a indústria precisa jogar claro. Perfeito. Né? Então, assim, acho que a gente tá no 2024, estamos entrando em 2024. Não tem condição de você ter informação fechada, não tem condição de você ficar no escuro. E precisa caminhar junto, né, Precisa caminhar junto. Precisa dar uma indústria pro pecuarista lá, né? O aplicativo hoje, AgroBrasil, ele tem uma ferramenta que a gente chama de dupla verificação. Existem já algumas indústrias que utilizam o aplicativo. Não são poucas, não são todas, mas várias indústrias utilizam. De que forma? Eu sou o comprador de boi dessa determinada indústria, de alguma determinada indústria. Você, Rafa, está vendendo. Nós comercializamos via WhatsApp ou via telefone. Fechamos o negócio? Fechamos. Você vira para mim e fala assim, eu sou o frigorífico. Fala, olha, Caio, vou registrar o meu negócio. Você está dentro do aplicativo AgroBrasil? Eu estou. Vou registrar meu negócio e você que vai ser o avaliador do meu negócio. Eu, como frigorífico. Você registra, ao finalizar, você coloca o meu nome lá dentro. Caio Junqueira Franco Neto, eu sou o comprador. Eu vou receber um aviso dentro do meu aplicativo que eu tenho uma negociação a ser averiguada. Eu olho aquela negociação, sei que está o seu nome, seu CPF, seu telefone, todos os dados, e aí são dados abertos, porque está entre vocês dois. Onde vai sair, qual a fazenda, quantidade de boi exatamente, o dia que vai abater, tipo de imposto, tipo de terminação, tudo que vocês fizeram. Aí eu chequei a informação, validei a informação. Eu validei essa informação, você recebe um aviso que a informação foi validada. Eu, que sou o comprador, tenho uma informação validada. Ambos vão ficar com uma assinatura digital. Então você tem uma assinatura digital que eu comprei teu boi e eu tenho uma assinatura digital que você me vendeu o seu boi. Isso vira um blockchain, sobe, a gente registra na Ethereum, vira um blockchain que nunca mais some, e essa informação ela é de punho teu e da indústria, 100% aberto para você e para a indústria, e ela você não consegue editar mais esse papel. Você não edita mais. Se você quiser imprimir aquele papel, tem a minha assinatura digital e a tua assinatura digital. A partir do momento que eu valido, eu sou o comprador, eu validei, ou vice-versa, eu pode ser o comprador que está registrando para você validar. Essa informação tem cunho judicial. Você pode tocar uma demanda com o cara, caso o cara não queira carregar teu boi, ou caso você não queira carregar o animal para a indústria, porque isso acontece, e aquela informação na hora vira timeline, de forma sigilosa. Tá? Todas as informações contém, não sabe que é você que vendeu. Se você não abrir a indústria, não sabe qual a indústria comprou, mas tem todas as informações que ajudam o vizinho a tomar uma decisão. Então, assim, a gente já está num outro estágio, onde acontece muito isso em milho. O cara comprou e vendeu milho, ao invés dele bater um contrato, ele simplesmente registra, pede para o cara entrar no aplicativo, o cara entra. Vale como contrato, tem valor legal. Vale como contrato. E a gente teve inúmeros casos há tempos atrás, nessa oscilação monstruosa que aconteceu com o boi há 2, 3 anos atrás, principalmente quando a China entrou aqui no Brasil comprando enlouquecidamente esse choque de demanda que a gente teve, do pecuarista não carregar o boi, porque o cara vendeu o boi a 180, passou 10 dias com a escala cumprida, até que ele carrega, o boi estava valendo 230. Aí o pecuário falou, não vou entregar meu boi. A indústria que usou o aplicativo, ela consegue colocar o cara, fazer o cara judicialmente. E vice-versa também. E vice-versa. Às vezes você vendeu. Nós tivemos vaca louca o ano passado. Em março do ano passado nós tivemos vaca louca. Boi caiu R$50 em 10 dias. Pensa a pecuária, ou a indústria que te comprou teu boi por 300. Passou 10 dias, você ia carregar teu boi e a indústria falou, não, agora eu quero te pagar 250. Falou, não, senhor, meu filho, tem a tua assinatura e tem a minha.
Vamos pro pau. Uhum. E o valor legal é a mesma coisa de um contrato. Ele é um contrato. Ele é um contrato. Ele é um contrato. Tem valor legal. Porque a forma que a gente comercializa boi hoje, tirando o WhatsApp, é da mesma forma que o meu avô negociava. Por telefone. Frigorífico não te passa nenhum contrato de compra e venda. Nada. Nem por eBay, nem nada. Ele vai te passar, ele negociou hoje? Negociei. Você tem uma escala de abate aí de 10 dias, ele vai te passar um contratinho para você com os dados do GTA 2, 3 dias antes de carregar. Antes de carregar, a informação que vale é hoje. O cara tomar a decisão. Se ele vende, se ele compra. Então a informação precisa ser feita no ato do negócio. Como qualquer negócio que a gente faz. Você comprar um carro na concessionária hoje, vai emitir um contrato, você assina na hora. Você não sai nem da concessionária, tem essa história de mandar por e-mail. E outro, você assinou hoje, né? Sei lá, dia 10. Né? A prestação do dia 10, que se financiar dia 10 que vem, ela vai cair. Você vai pegar o carro só daqui 5 dias. Exatamente. Né? Então tem muita gente trabalhando dessa maneira correta e a gente às vezes fica meio para trás. O aplicativo, ele realmente ele faz, né? Ele criou uma dinâmica que a gente não tinha na comercialização do agronegócio, não existia isso. Agora, vamos falar um pouquinho do ciclo pecuário, né? Que esse grande vilão que a gente tem, até diz que nesse final agora de 2024 deve dar uma alta. Estamos esperando uma alta aí, né? Quem sabe. O aplicativo, ele pode, de certa forma, começar a interpretar quando começa a reter muita fêmea, quando começa a sobrar, para que prevê o ciclo pecuário. Você acha que pode acontecer isso? O aplicativo consegue, não é que ele vai prever, né? A pessoa que lê os relatórios do aplicativo consegue tomar uma decisão muito mais acertada, porque o que o aplicativo coleta ali é o que a pessoa está negociando. Então ele começa a enxergar retenção de matriz, ele começa a enxergar mais abate de matriz, porque no final de cada dia ele solta um tipo de relatório, no final de cada semana ele solta um tipo de relatório, no final de cada mês ele vai soltar um tipo de relatório. E o relatório engloba tudo aquilo que foi comercializado e registrado ali dentro. Então, se você está tendo um descarte maior de fêmea, significa que você está próximo do final desse ciclo pecuário. Então, tudo isso acontece ali dentro do aplicativo. Você dá conta, a pessoa dá conta de mensurar esse tipo de informação. Falava-se em 7 anos, né? Que sempre acontece em todo lugar. De repente falaram de 4, eu não sei se tem algum... Não existe uma regra para saber qual o tempo certo dessa oscilação de alta até virar baixa de novo, né? Não existe, principalmente porque nós tivemos um efeito há 3 anos atrás, nós passamos por efeitos que acabou entrando, né? Ele muda um pouco a dinâmica do ciclo pecuário, porque a gente teve alguns efeitos. Primeiro nós tivemos o efeito da pandemia. Um pouco antes do efeito da pandemia, nós tivemos o efeito da crise suína lá na China. Então, lá em 19, né? De 19 para 20, logo meio que junto com a pandemia. Então você teve um efeito de choque de demanda. Então o choque de demanda criou-se uma expectativa, trouxe uma alta muito grande. A partir do momento que você tem uma alta muito grande em commodity, toda commodity que tem muita alta acaba puxando produção. Então assim, você teve um contexto que mudou muito a dinâmica aí desse ciclo pecuário. Então a gente está extremamente bagunçado o ciclo pecuário, mas realmente fez que a gente retesse muitos animais para trás, né? Muita fêmea para trás. O efeito disso é bezerro mais barato, que a gente já está tendo agora, mas eu acho que esse efeito de melhora de preço, ela leva um pouco mais de tempo ainda, porque ainda vai ter que abater muito animal ainda, né? Mas você não acha que até o final, agora 2024, podemos ter uma melhora? Porque ficou complicado. Ficou. Agora, o que eu vi do grande aprendizado foi o quê? Ou você investe em boa genética, senão o prejuízo é muito maior, né? Você tem que ter uma boa genética. Esses animais, a genética também mudou muito essa dinâmica do ciclo pecuário, né? Antigamente você abatia boi com 4 anos e meio. Hoje você não vê boi magro. É uma mercadoria que era normal você comercializar há 10, 12 anos atrás, 20 anos atrás, essa mercadoria de boi magro. Hoje você não tem boi magro. Hoje você sai praticamente do garrotinho pro boi. Né? Então, assim, sumiu uma categoria de boi que era esse muito boi comum, magro né? que sustentava todos os confinamentos, né? Que é o que ia entrar pro confinamento. Hoje existe o boi magro, claro. existe. Hoje você anda em Minas, você tem um pouco de boi magro. Você anda, por exemplo, em Goiás, você tem um pouco de boi magro, mas você pula aí no Mato Grosso do Sul,
que a gente sabe que é um plantel de extrema qualidade, né? Foi investido em muita tecnologia, em boi, em marruco. Então você não tem, hoje no Mato Grosso do Sul, você não tem boi magro. Uhum. Você não acha boi magro. Não acha. Você vai no MT, mesmo no Pará, não existe. Não tem mais, é uma mercadoria que sumiu. Então isso também reflete, isso também altera um pouco esse ciclo pecuário, que era um ciclo mais longo, né, que a gente falava de 7 anos, traz aí um ciclo aí de 4 anos, mas que ficou extremamente bagunçado por conta desse choque de demanda que a gente teve pela China, né? Teve China, teve choque de demanda da China, depois logo entrou o período de pandemia, algumas indústrias pararam de abater, você teve indústrias parando de abater nos Estados Unidos, teve algumas indústrias que não rodaram aqui no Brasil, então você teve também toda essa bagunça. Ano passado nós tivemos guerra na Ucrânia, então quer dizer, China entrou igual uma desesperada no Brasil comprando, então o ano passado não, retrasado, né? Tô meio confuso. Vira o ano e fica meio perdido. Então tivemos alguns contextos que mexeram demais, né? Mexeram com milho, com preço de milho, isso aí altera também um pouco essa dinâmica. A venda de boi vivo para o exterior, você acha que isso aí é um complicador para o mercado nosso aqui interno ou não? É uma forma a mais do pecuarista, do invernista, do criador fazer dinheiro. É um comprador a mais. Então, sempre que você tem um comprador a mais que não seja só a indústria, você melhora a dinâmica de comercialização. Eu acho que isso é muito bom. Só que, dependendo do volume de boi que sai, esse boi vivo, dependendo do volume de boi que sai, e aí a gente entra na categoria garrotinho, não mais boi, ele é acima de bezerro, desmama, mas ele é aquela garrotinha ali de 15, entre 12 e 15 meses, ele acaba interferindo no cara, no invernista e no confinador, porque ele some uma categoria a mais, né? Esse boi sai para morrer em algum outro lugar e acaba subindo o preço dessa mercadoria intermediária, que é justamente o que o confinador vai comprar. Então, ele tem um valor agregado ali. É muito bom para quem atrapalha o confinador, né? É muito bom para quem vende, é um comprador a mais. O Brasil, em termos de preço, é muito bom. Só que o pecuarista, ele mexe com a reposição, né? O pecuarista não ganha dinheiro só na venda, ele ganha dinheiro quando ele vende e quando ele compra. Então ele fica sempre com aquela diferença de preço, né? Entre vender e comprar o garrote, vender e comprar o bezerro. Então, a partir do momento que você tem uma categoria a menos aqui, o preço sobe, acaba interferindo no bolso do cara lá que está fazendo a reposição. É complicado. E muitas variantes, né? Você vê que tem que ser um negócio extremamente equilibrado para fechar. Exatamente. E assim, com essa oscilação de preços de insumos aí, nós tivemos confinadores aí que agora em 2023, que confinaram com insumos absurdamente caros e com arroba baixa. Exato. Que foi, a gente conversou com muita gente aí, que foi difícil fechar a conta. Foi muito difícil. Agora estamos aí com os insumos um pouco mais adequados ao preço, mas também com arroba ainda no final do ano não muito estabilizada, né? Na verdade, a gente veio lá atrás do choque de demanda da China. A gente precisa sempre lembrar isso, porque a gente acaba tendo memória muito curta. Então, a gente veio de um choque de demanda gigantesco da China. O gatilho do choque de demanda foi por conta da crise suína que aconteceu lá. Então, se abateu muito porco na China, dizimou as matrizes. Chinês come porco, igual a gente come carne de boi, chinês come porco. Então o chinês veio até o Brasil atrás da proteína vermelha, deu aquele boom, a gente não estava acostumado a vender, boi esticou lá na frente, foi a R$360 no auge, quase $70, se eu não me engano. Com isso, com toda a alta de commodities, se puxa a produção, a gente começou a produzir muito. Hoje você anda dentro do estado de São Paulo, você trupica e cai dentro de um confinamento, dentro de um boitel. Há 7, 8 anos atrás, os boitéis estavam todos parados. Quem quisesse alugar boitel tinha a rodo, tinha um monte de confinamento parado aí, as moscas. Então veio a demanda, se criou a oferta. Só que a gente esquece que o gatilho que trouxe a China para cá era um gatilho que mais cedo ou mais tarde ia ser resolvido, que era o caso da gripe suína. Uma hora ou outra a China ia repor esse estoque. E ela aconteceu. O reflexo disso é menor necessidade de comprar carne. Ela vem comprando muito carne do Brasil. Só que assim, alto lá. Eu pago isso. Não quero te entregar. Fica com a tua carne. Eu não estou mais passando fome. Então a gente precisa raciocinar. O aplicativo AgroBrasil ajuda muito nisso, porque você consegue enxergar volume de negócios que
está acontecendo, né, volumes de abate que estão acontecendo a nível Brasil. Então, ele ajuda nessa tomada de decisão. A gente precisa raciocinar um pouco mais para frente. A China vai sumir do Brasil? Acredito que não. China vai continuar comprando no Brasil? Acredito que sim. Mas qual é a dinâmica de volume a mais que ela vai continuar comprando no Brasil? Vai ser aquele choque de demanda que a gente teve? Não vai ser. China só sempre... por uma ocasião extraordinária. Exatamente. A China sempre vai ser um grande comprador ou o maior comprador, não só de carne, de minério, não só do Brasil, de tudo. A China é muita gente. Ela manda no mercado porque ela consome muito. Mas assim, a necessidade dela pagar o que for a preço de ouro não vai ter. Quando ela entrou quando começou a guerra da Ucrânia, foi o último pico de preço que nós tivemos. Não foi o ano passado, foi o ano retrasado, em março do ano retrasado. Nós estamos em 2024, 23, 22. Então foi no ano de 2022, em março, ela entra, a Ucrânia é invadida pela Rússia e os canais de distribuição dela correm o risco de ficar afetado. Para milho, para boi. A China, um mês antes da Rússia entrar dentro da Ucrânia, a China vem e faz a maior compra da história dela, paga o maior preço da história que ela pagou. China hoje importa da gente a $4.500 a tonelada de carne. Ela chegou a pagar 8.500. Caramba! Ninguém entendia. A gente estava em março, produzindo boi de capim já. Tinha oferta. E o boi explodiu, o boi $360. Passa-se 20, 30 dias, a Rússia invade. E aí você vê com o contexto todo. Então, assim, eles estão pensando muito lá na frente. A gente come poeira realmente dos chineses. Então, pensar que a gente está na mão deles é bem amador. É, né? É. E essas informações internacionais, elas entram também no aplicativo? Entram tudo dentro do aplicativo, entra. Aí o aplicativo faz um compilado na internet e é uma tecnologia que a gente usa e ela vai tacando tudo ali para dentro do aplicativo que tem a ver com boi. Algumas a gente pode pôr a mão. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, pode buscar. Colocando lá. Pode buscar. Se tiver algumas palavras soltas no texto, ela chega para nós, a gente dá o ok ou não e ela pula para dentro do aplicativo. Porque isso é importantíssimo. Fala-se aí de um encontro de ciclo pecuário baixa nos Estados Unidos com a alta nossa, né? Isso pode acontecer. Também ciclos invertidos. E ciclo invertido. Já estamos exatamente nesse ciclo invertido hoje? Então, ano passado a gente teve bem ciclos invertidos, os Estados Unidos começou a subir demais e o Brasil começou a cair, né? O ano passado a gente 2023 teve queda o ano inteiro, né? O ano inteiro, era uma surpresa atrás de surpresa. Nós saímos de... Eu trabalho com leilões com liquidez horríveis. Quando nós tivemos R$300, que o boi voltou a R$300 em março de 2023, fevereiro ou março, ele chegou aí a 300 e uns quebradinhos, veio outra crise daquela falsa vaca louca. E aí, de lá para cá, foi só derradeiro. Nós chegamos a ter pico de preço, baixa de preço, né? O pico da baixa em agosto, de R$190 em boi em São Paulo. Então ele saiu lá... Fizemos campanha, não venda abaixo de 300 a 190 e agora falando de boi de R$250. Não, mas é muito, muito complicado. É muito complicado quando a commodity começa a cair, não só boi, né? Tudo, né? Tudo. É muito complicado, porque você está com um custo de produção alto, você está fazendo a sua produção, você não consegue igual uma fábrica, por exemplo, igual um frigorífico. O frigorífico começou a tomar prejuízo, o que ele faz? Ele diminui o abate. Ainda está gerando negativo, ele fecha aquela planta. Aí dá férias coletivas. Como é que você vai dar férias coletivas numa fazenda? Não tem jeito, Não tem jeito. Agora, e esse crescimento da agricultura toda, você não vê por algum momento isso ameaçar um pouquinho a pecuária e alguma situação de diminuir o nosso mercado aqui no Brasil? Da pecuária? Da pecuária. Não, eu acho que não. Assim, hoje a gente tem muita terra, né? O Brasil é abençoado por esse mundo de terra que a gente tem, então a gente consegue manter um rebanho muito grande. E isso ainda vai por muitos e muitos anos, né? A gente só usa quanto? 8% da nossa muito território, pouco, né? Não sei de cabeça, mas é pouco. Então a gente tem condição de manter essa produção. Quando essas terras começarem a ficar inacessíveis,
os abates vão se aumentar. A gente desfruta muito pouco do rebanho, né? A gente desfruta mais ou menos de 20%, 20 e poucos por cento do rebanho. Os Estados Unidos desfruta quase 60%. Então, a gente tem muito caminho. Então, quer dizer, o volume de boi confinado provavelmente é uma constante de aumento. Tecnologia, por isso que eu falo que o ciclo pecuário ele vai ficar muito menor por conta disso, né? A gente vai cada vez adiantar a nossa engorda. Hoje a gente engordava um boi com 4 anos e meio, hoje a gente abate com 2 anos e meio, já tem caso de abater com 18 meses, mas não é um contexto geral, não é um contexto nacional, mas mas você vai afunilando isso, né? Quando você pega a média nacional, vai lá para baixo, né? Ainda vai, não é tanto igual era, né? Já tá melhorando. Você não vê mais boi capão hoje no mercado, isso é uma mercadoria rara, então significa que você já não vê um boi mal terminado, você já não vê um boi com muita era, né? Você não pega hoje num frigorífico, você vai ver um boi hoje de 26, 27 arroba, é mais fácil você achar ele com terminação de confinamento do que você achar ele um boi capão de 5, 6 anos. Tem muito mais, a porcentagem hoje é muito maior desse boi pesadão, né? Maravilha. Quem quiser conhecer o aplicativo, como é que faz para... O aplicativo está disponível nas 2 lojas, tanto na iOS, na Apple, como na loja da Android. Só fazer um cadastrinho muito simples lá e começar a usufruir e começar a registrar, né? E de forma gratuita, você pode usar até um limite? Você usa ele sempre de forma gratuita, sempre. Você tem acesso a ele de forma gratuita por 10 dias logo que você faz seu acesso. Logo que você faz seu cadastro. A partir de 10 dias, ele vai fechar algumas informações. Mas 70% do aplicativo ainda fica aberto. Mas algumas informações, as melhores, realmente são fechadas. Mas se você é um contribuinte, se você contribui, se você comprou um lote de vaca, vendeu um lote de bezerro, vendeu um lote de boi, a cada registro que você faz, que você ficou o aplicativo efetiva aquilo como informação, você ganha 3 dias de forma acumulativa. Então, você fez 3 registros hoje, você tem 9 dias de acesso ali dentro. Então, para a pessoa que tem fluxo de informação, que está sempre comercializando... Sai de graça. Sai de graça. Sai de graça. E o Instagram? @agrobrasilapp. @agrobrasilapp. Não é? Se eu não me engano, acho que é isso, né? Não é possível. Você não... É agrobrasilapp. agrobrasilapp. Mas AgroBrasil vai aparecer. AgroBrasil, só entrar aí no... Então vamos colocar aqui embaixo, tá aqui na tarja aqui, não é isso? O diretor já vai colocar aqui legal. Pra gente. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui em São Paulo. Negócios bons vindo pela frente, você já me comentou nos bastidores aí. Que Deus abençoe esse aplicativo. Eu vou baixar agora aqui pra gente estar acompanhando. Baixa sim, acho que você vai gostar, você tá no ramo também, vale a pena para acompanhar. Obrigado, Caio Junqueira. Ele que é o proprietário, criador, incentivador do AgroBrasil, esse aplicativo tão importante para a pecuária nacional. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até semana que vem com mais um Agro 360. Eu que agradeço você, gente. Sempre prazer. Valeu.